E se um dia você fosse avisado que tudo à sua volta seria destruído? Casas, plantações, cidades inteiras submersas por águas que não deixariam nada além de silêncio. O que você faria? Noé recebeu essa mensagem diretamente de Deus, um chamado que parecia impossível de compreender. Construir uma arca gigantesca para salvar sua família e representantes de toda a criação. Mas por que o Criador escolheu essa solução extrema? Foi o dilúvio um ato de pura justiça contra um mundo corrupto ou um plano para resgatar a esperança? E o que significava o pacto selado com o arco-íris? A resposta está mais próxima do que você imagina, e talvez ela revele algo sobre o nosso próprio tempo. Fique até o final, porque esta história não é apenas sobre um barco e uma tempestade. É sobre escolhas, fé e a chance de um recomeço. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o mistério e a mensagem por trás do dilúvio. Naquela época remota, bem antes de as águas cobrirem toda a face da Terra, as pessoas já haviam se espalhado por diversas regiões. A humanidade possuía, a seu modo, certa organização social, construída sobre bases rudimentares de agricultura e pecuária. A metalurgia, embora ainda simples, havia permitido a criação de ferramentas que auxiliavam no trabalho do campo e na construção de habitações mais sólidas. Os registros históricos e o contexto cultural indicam que, apesar de não existirem grandes impérios consolidados como os que veríamos séculos depois, por exemplo, as civilizações mesopotâmicas ou egípcias, havia sim um desenvolvimento crescente. Povoados, comunidades e agrupamentos familiares começavam a estabelecer raízes, trocando produtos e saberes, formando laços sociais e culturais. Entretanto, por trás dessa aparente normalidade, algo profundamente corrompido se alastrava. A terra se viu envolta em injustiças e violência, as quais surgiam como ervas daninhas no campo recém-arado. Homicídios, roubos, opressão dos fracos pelos fortes, exploração desenfreada, tudo isso era notório. As relações humanas se fragmentaram, e os costumes divinamente inspirados, que em algum momento visavam ao bem-estar coletivo, cederam lugar aos desejos egoístas e à sede de poder. A perversão moral, sob múltiplas formas, conduzia a humanidade a um caminho sem retorno, uma estrada lamacenta rumo a um abismo ético e espiritual. Essa realidade pode ser vista como manifestação do pecado no coração humano. Os textos bíblicos do Antigo Testamento ressaltam que o pecado não é apenas uma transgressão pontual de normas divinas, mas uma força destrutiva que corrompe a essência do ser humano, afetando negativamente toda a criação. O resultado é a ruptura do projeto inicial de harmonia entre Deus, o homem e a natureza. A humanidade, criada à imagem do Criador, deixara-se subjugar por impulsos sombrios, tornando-se uma caricatura do que fora designada a ser. No meio desse cenário degradado havia, contudo, um homem diferente. Noé, descrito como justo e íntegro em sua geração, destoava do resto da humanidade. Seu compromisso com o bem, sua fidelidade a Deus e a disposição para obedecer às instruções divinas formavam um contraponto luminoso em meio às trevas éticas do seu tempo. Sob a perspectiva teológica, a justiça de Noé não era apenas o cumprimento de normas morais. Era a expressão de um coração alinhado com o Criador, um reflexo do caráter divino. Em um mundo que se desintegrava, Noé escolheu permanecer íntegro. Mas como a maldade pôde proliferar a tal ponto? E por que, dentre tantos, Noé foi o escolhido para uma missão tão singular? Essas perguntas pairam no ar, convidando-nos a seguir, a desvendar os desígnios de Deus diante de uma humanidade em colapso. Em meio à escuridão moral que se espalhava como uma praga, Deus voltou-se para Noé com um chamado inesperado, e aos olhos humanos, completamente insano. Em uma época em que a chuva sequer era compreendida como o fenômeno que conhecemos hoje, o Criador ordenou a construção de uma gigantesca embarcação, uma arca capaz de resistir à fúria das águas por vir. Não se tratava apenas de proteger a família de Noé, mas de preservar toda a criação animal, aquela imensa diversidade de seres vivos que, aos poucos,
a humanidade aprendera a domesticar ou temer. A comunicação entre Deus e o homem na Bíblia, especialmente nesse período primevo, não seguia padrões convencionais. Não havia livros sagrados estabelecidos, nem sacerdócio institucionalizado ou templos com rituais complexos. A relação era direta, íntima e misteriosa. Deus revelava-se, segundo a tradição judaico-cristã, por meio de palavras claras e objetivas, ancoradas em eventos concretos. Não sabemos ao certo como Noé ouviu a voz divina. Teria sido um sussurro na mente, um pressentimento irresistível, ou mesmo uma forma inequívoca de revelação espiritual. Os textos não fornecem detalhes, mas enfatizam que Noé compreendeu e, acima de tudo, acreditou. As especificações fornecidas a Noé eram surpreendentemente técnicas para uma época tão remota. A arca deveria ter aproximadamente 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura, medidas que, segundo muitos estudos bíblicos, correspondem a cerca de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Para ter uma ideia, isso a tornaria comparável a um navio de médio porte dos dias atuais, quase do tamanho de um estádio de futebol. Era um feito monumental para alguém que vivia numa era sem guindastes, sem aço estruturado, sem as facilidades tecnológicas que hoje consideramos rotineiras. A construção da arca representava um desafio de fé sem precedentes. Imagine receber a ordem de erguer um enorme navio em terra firme, sem mar próximo, e sem entender direito o que significaria a tal chuva ou uma inundação de proporções cataclísmicas. A incredulidade da vizinhança era mais que compreensível. Era provável que rissem de Noé, ridicularizando sua suposta insensatez. Afinal, por que depositar todo o esforço, recursos e tempo num projeto aparentemente absurdo? Dentro do coração de Noé, o conflito era real. Obedecer a Deus significava desafiar o bom senso humano. Sua mente deveria se confrontar com questões angustiantes. Estou entendendo corretamente o que Deus me pediu? Será que me tornei alvo de escárnio por um equívoco pessoal? Entretanto, o caráter justo de Noé e a confiança que cultivara no Criador falavam mais alto, sustentando sua determinação frente às dúvidas. Mas agora, como convencer sua família a embarcar nessa aventura? Como obter sua cooperação num projeto tão irracional aos olhos humanos? Essa seria a próxima batalha de Noé, a de inspirar fé nos que lhe eram mais próximos. E você? Teria a coragem de entrar na arca junto de Noé, arriscando-se a ser motivo de risos e murmúrios? As perguntas apenas começavam a surgir. Ao começar a erguer as primeiras estruturas da arca, Noé experimentou a solidão daquele que segue um caminho incompreendido. Enquanto as tábuas eram cortadas, encaixadas e reforçadas, o povo ao redor não poupava zombaria. Uns gargalhavam às escondidas, outros escarneciam abertamente. Além disso, havia quem chamasse aquilo de loucura, imaginando que Noé havia perdido o juízo. Afinal, por que um homem de família respeitável, reconhecido por sua conduta íntegra, colocaria sua reputação em risco construindo um imenso barco em terra firme? Contudo, a resistência não vinha apenas do lado de fora. No íntimo de Noé, a hesitação fazia morada. Ele sentia o peso daquele chamado aparentemente impossível de cumprir. O homem justo, que outrora caminhava em harmonia com a vontade divina, agora via-se confrontado pelas próprias dúvidas. Noé perguntava-se se realmente compreendera a ordem de Deus, se não estaria exagerando ou se havia interpretado mal a voz que escutara. A sensação de inadequação era forte. Em seu coração, o conflito interno pulsava. Ele era apenas um homem comum, com limitações e incertezas, colocado diante de uma tarefa que ultrapassava sua compreensão. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos recorda que Noé era um pregador da justiça, segundo Pedro 2:5. Alguém que, mesmo não sendo um orador eloquente, buscava alertar seus contemporâneos para o erro que cometiam ao afastar-se de Deus. Todavia, quem ouviria sua voz agora abafada pelo ruído do escárnio e da descrença? Diante do desprezo coletivo e do incômodo silêncio divino, em meio às suas angústias, a pergunta que se impunha era clara:
Seria possível que Noé abandonasse sua missão? Estaria ele prestes a desistir diante da pressão esmagadora do ridículo e do isolamento? No auge da hesitação, quando a fé de Noé parecia minguar diante da pressão social e do silêncio que envolvia sua missão, algo extraordinário aconteceu. Embora não houvesse um mentor humano típico, como um ancião sábio de uma tribo ou um conselheiro espiritual local, Deus se apresentou mais uma vez como guia supremo, reafirmando suas promessas e encorajando o coração abatido de seu servo. Diferentemente de líderes terrenos, o Criador não precisava de intermediários. A intimidade com a qual se revelava a Noé, ainda que misteriosa, era profunda e transformadora. Nesse contexto, a importância da oração e da busca por Deus nas adversidades torna-se clara. A voz divina não vinha com explosões ou espetáculos pirotécnicos, mas por meio de convicções interiores fortalecidas. Talvez um sonho ou uma confirmação em meio aos trabalhos diários. Assim, a fé de Noé, que até então vacilava, encontrava apoio no próprio autor da ordem recebida. O senso de propósito, ainda que desafiador, se tornava mais nítido, consolidando a certeza de que Deus não o abandonaria diante daquela tarefa colossal. Além disso, a aliança entre Deus e Noé começava a ganhar contornos de um pacto de salvação, algo que transcenderia a própria construção da arca. Segundo a compreensão teológica, uma aliança bíblica não é um contrato frágil, mas um compromisso duradouro fundamentado no caráter imutável do Criador. Noé não era um simples executor de instruções divinas, mas um parceiro convidado a participar do grande plano de preservação da vida. No cerne dessa aliança, pulsava a confiança mútua. Deus assegurava a proteção à família de Noé e às criaturas vivas. Noé, por sua vez, comprometia-se a obedecer mesmo sem compreender todos os detalhes do plano. Por outro lado, essa renovação de fé não significava a ausência de problemas. Ao contrário, a logística de reunir os animais, preparar mantimentos e garantir a sobrevivência de todas as espécies ainda se mostrava um enigma complexo. Contudo, agora, a dúvida já não reinava sozinha. Havia uma fagulha de certeza alimentando o espírito do homem justo, lembrando-o de que o Deus que ordenara a tarefa também o capacitaria a executá-la. Diante disso, a jornada de Noé prosseguia com uma fé renovada, um apoio divino mais evidente, e a sensação de que, embora navegasse em águas desconhecidas, não estava à deriva. O pacto estava estabelecido. Com o olhar novamente firme, Noé se preparava para a próxima etapa: reunir a grande variedade de seres vivos, mantendo-os seguros no ventre daquela enorme embarcação que se tornaria um santuário flutuante para a vida. Enquanto os últimos preparativos eram concluídos, a grande construção de madeira erguia-se imponente no horizonte, chamando a atenção não apenas pelo tamanho, mas pela função incomum que se destinava a cumprir. A rotina dos últimos dias havia sido exaustiva. Reunir pares de animais de diferentes espécies, preparar espaço e alimento, garantir que cada criatura estivesse protegida. Em um tempo sem nenhuma das comodidades do mundo moderno, a logística envolvida parecia sobre-humana. Ainda assim, a determinação de Noé e o amparo de Deus permitiram que a arca se tornasse um refúgio seguro, um santuário flutuante para toda forma de vida que ali encontrasse abrigo. A diversidade de animais trazia inúmeras questões. Quantas espécies teriam entrado naquela embarcação? Os textos bíblicos não fornecem um número exato. Alguns estudiosos sugerem que a narrativa prioriza tipos ou espécies originais, não o total de variedades existentes hoje. Outros apontam para a possibilidade de que o texto, ao ser interpretado teologicamente, destaca a intenção de Deus em preservar a essência da criação, e não necessariamente cada subespécie na forma atual. De qualquer modo, o mais importante era a mensagem. A vida seria conservada, selecionada e resguardada diante do julgamento iminente. Quando todos estavam a bordo, Noé, sua esposa, seus filhos e noras, além da imensa coleção de seres vivos, o momento decisivo aproximou-se. A porta da arca, pesada e robusta, foi fechada,
Esse ato carregava um simbolismo profundo. O portal de madeira que se cerrava não era apenas uma barreira física, mas a fronteira entre o mundo antigo, corrompido e violento, e a possibilidade de um novo começo, ainda oculto atrás de nuvens carregadas que anunciavam a tormenta vindoura. Noé e sua família agora partiam, deixando o solo seco e estável para trás, enfrentando as incertezas do mar que tomaria conta da terra. Esse portal rumo ao desconhecido marcava o início de uma jornada que exigiria fé inquebrantável, paciência, coragem e esperança. Ao se acomodar dentro da arca, observando a luz suave penetrar pelas janelas, Noé poderia ter experimentado um turbilhão de emoções. Alívio, por ter concluído a primeira etapa. Tristeza, por deixar para trás tudo o que conhecia. E apreensão, ao imaginar o que o esperava nos dias seguintes. Sua família, certamente, compartilhava sentimentos semelhantes, entrelaçando a saudade do lar outrora tranquilo com a ansiedade diante do que o futuro reservava. Afinal, quem poderia permanecer indiferente a um passo tão drástico? E você, já se perguntou como seria passar por algo assim? Deixar tudo para trás, mergulhar no desconhecido, esperando apenas na promessa do Criador? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Quando as primeiras gotas começaram a cair, o som da água contra o casco da arca era quase suave. Porém, à medida que o tempo passava, a chuva se transformava em um estrondo contínuo, um rugido ensurdecedor que abalava tanto a madeira quanto o ânimo dos passageiros. Por 40 dias e 40 noites, a água desceu com fúria inigualável, inundando planícies, vales, colinas e montanhas, apagando em poucos dias todas as marcas da civilização que antes prosperava ou se corrompia. A força da natureza, movida pela mão de Deus, mostrava-se avassaladora, pintando um cenário de destruição implacável. O dilúvio representa uma manifestação nítida da justiça e do poder divino. Muitos intérpretes, a partir de estudos acadêmicos bíblicos, argumentam que este evento pode ser compreendido de diferentes maneiras. A justiça retributiva sugere que o dilúvio foi um castigo direto, uma resposta proporcional à maldade que se alastrara pela terra. Esse olhar enfatiza a figura de um Deus que não tolera a violência, a corrupção e o desprezo pela ordem moral estabelecida na criação. Entretanto, outros estudiosos enxergam nesse ato também a misericórdia e a graça divinas. Deus não aniquila a vida de forma definitiva, mas preserva um remanescente para um novo começo. Assim, a água não apenas destrói, como também purifica, abrindo caminho para a renovação da humanidade e da natureza. Essa visão aproxima o relato bíblico de mitologias encontradas em outras culturas antigas, como o épico mesopotâmico de Gilgamesh, no qual também há uma grande inundação. Contudo, enquanto os textos extra-bíblicos muitas vezes retratam deuses caprichosos e imprevisíveis, a Bíblia sublinha a coerência moral do Criador, que age por razões justas e pedagógicas. Dentro da arca, a atmosfera era profundamente tensa. O mundo exterior sucumbia, e os que lá dentro se abrigavam precisavam lidar com a claustrofobia, a escuridão e a umidade constante. Os animais, amontoados em compartimentos organizados a duras penas, requeriam cuidado minucioso. Havia a necessidade de alimentar cada criatura na hora certa, garantir a limpeza para evitar doenças, manter o equilíbrio entre predadores e presas, e assegurar que a ordem interior não se quebrasse no momento em que a ordem exterior era completamente aniquilada. A família de Noé, seu principal apoio, também vivia seus conflitos. Era natural que o medo e a incerteza crescessem à medida que os dias passavam sem trégua. A cada rajada de vento e cada enxurrada, era impossível não se perguntar: será que a arca resistirá? O ruído das gotas pesadas lembrava a batida de um martelo sobre o coração. Noé, antes tão firme, agora sentia o peso de ser o capitão de uma embarcação que se tornara a última esperança de toda a vida terrestre. O conflito interno tomava forma, a dúvida acerca da ordem divina, o pavor de ter conduzido sua família a uma prisão flutuante, a incerteza de saber se algum dia pisariam novamente em chão seco. Ainda assim, havia lampejos de esperança. Cada dia sobrevivido era uma vitória.
Cada animal que se mantinha saudável representava a resistência da vida. O olhar preocupado de Noé encontrava o olhar apreensivo de sua esposa e filhos, e nesse encontro nascia um entendimento mútuo. Era preciso perseverar. A fé, por mais desafiada que estivesse, continuava ali, como um frágil lume em meio à tempestade. Como então manter a esperança em meio ao caos total? Como acreditar que, além das nuvens pesadas e dos trovões, haveria um céu límpido, um solo fértil e um novo começo? A resposta ainda estava por vir, e a próxima etapa da jornada revelaria se a fé de Noé seria recompensada ou tragada pela vastidão sem fim das águas. Enquanto a arca continuava a flutuar sem rumo definido, envolta num manto infinito de águas turvas, Noé e sua família sentiram a dor do silêncio divino. Não havia mais o estrondo da chuva incessante, pois as cataratas dos céus haviam se cerrado. O mundo lá fora era um imenso mar, homogêneo e assustador, sem pontos de referência, sem horizontes claros. Por dentro, porém, a mente e o coração dos sobreviventes se agitavam. Agora que o barulho ensurdecedor do dilúvio dera lugar a uma quietude opressora, a angústia do desconhecido se instalava. Esse período pode ser visto como uma grande provação, um teste extremo de perseverança na fé. Não bastava ter obedecido às instruções para construir a arca, nem ter suportado a incompreensão do povo, nem ter resistido à tempestade. Era preciso enfrentar a ausência aparente de respostas. Muitas tradições religiosas enfatizam que a fé madura não se limita aos momentos em que Deus parece próximo e evidente, mas também se mantém firme quando tudo se torna nebuloso e o Criador permanece em silêncio. Ali dentro do navio improvisado, a família de Noé se perguntava se esse episódio teria um fim. Sem a referência do céu estrelado, do nascer do sol ou do canto dos pássaros, a noção de tempo se distorcia. Cada dia parecia um fardo de dúvidas, e o questionamento sobre o futuro ecoava. Terá Deus nos abandonado? Noé contemplava os semblantes tensos dos filhos, das noras e de sua esposa. Via a preocupação e o desalento crescerem no olhar de cada um. Sem uma palavra clara de Deus, sem um sinal visível de terra firme, a tripulação da arca precisava agarrar-se à convicção de que o mesmo Deus que ordenara a construção do barco não os havia esquecido. Mas, em uma escuridão tão densa, era difícil enxergar qualquer fagulha de esperança. Esse momento extremo nos convida a refletir. Na caminhada de fé, haveria um propósito no silêncio divino? Seria a paciência e a confiança sem garantias um dos pilares fundamentais para a maturidade espiritual? E afinal, será que Deus havia se esquecido de Noé? Após aquele longo período de silêncio e incerteza, algo no ar mudou. A arca, antes arrastada pelo caos das águas, agora parecia mais estável. O tempo transcorria, e a chuva já era apenas uma lembrança distante. A vastidão líquida começava a retrair-se, revelando pouco a pouco elevações e cumes que emergiam como ilhas tímidas no mar indiferenciado. Finalmente, o nível das águas começava a baixar, e a esperança ganhava forma nos olhos da família de Noé. Nesse momento crucial, Noé tomou uma decisão ousada: libertar um corvo para testar o ambiente externo. A ave partiu, mas não encontrou pouso seguro, retornando repetidamente, como um mensageiro incerto. Mais tarde, Noé enviou uma pomba, símbolo de paz e brandura. Seu retorno de mãos vazias indicou que ainda não era tempo de desembarcar. Entretanto, a insistência do patriarca se repetiu, e em uma nova tentativa, a pomba retornou trazendo consigo um ramo de oliveira. Esse pequeno galho, discreto e singelo, tornou-se um símbolo tremendo de esperança e renovação. Havia vida além da arca. A terra já não era estéril nem hostil. Essa cena carrega um profundo significado. Após o julgamento divino, a misericórdia se faz presente. O ramo de oliveira sugere a renovação da aliança entre Deus, a humanidade e a criação. Ainda que a correção tenha sido dura, ela não foi definitiva ou destrutiva, a ponto de aniquilar qualquer possibilidade de recomeço. Em vez disso, abre-se a porta para um novo capítulo da história humana.
Um convite a reconectar-se com o propósito divino. Ao ver a pomba retornar com o ramo, a família de Noé seguramente experimentou uma onda de alívio. Os semblantes antes tensos se relaxaram. Havia, enfim, um sinal claro de que o dilúvio não se perpetuaria eternamente. Em breve, a terra seca surgiria por completo, convidando-os a desembarcar e a contemplar o mundo pós-catástrofe. Mas que tipo de paisagem os aguardava? Como seriam as primeiras pegadas sobre um solo renovado, porém marcado pelas cicatrizes do juízo? Essa pergunta pairava no ar, lançando um novo desafio à mente e ao coração de todos dentro da arca. Ainda assim, a esperança iluminava o caminho, lembrando que, após a noite mais longa, sempre desponta um novo amanhecer. Quando finalmente o fundo pesado da arca tocou o solo, o grupo a bordo experimentou uma mescla de alívio e curiosidade. Pouco a pouco, as águas deram lugar a uma paisagem silenciosa, desconhecida e quase deserta. A porta, outrora fechada para protegê-los do caos, agora se abria para um mundo lavado pelas chuvas do dilúvio e pronto para um recomeço. Ao pisar naquela terra renovada, Noé e sua família sentiram que algo mudara para sempre. O passado, com sua corrupção e violência, havia sido deixado para trás. O primeiro ato de Noé foi erguer um altar e oferecer sacrifícios a Deus, um gesto de gratidão sincera que reverberava no ar puro daquele novo cenário. No contexto do Antigo Testamento, o sacrifício possuía um valor profundo. Não apenas reconhecia a soberania divina, mas também expressava arrependimento, adoração e gratidão. Este sacrifício, em especial, marcava o fim de um ciclo de destruição e o início de um novo capítulo na história da humanidade. O sacrifício de Noé pode ser entendido como um compromisso renovado entre Deus e o homem, uma reafirmação do propósito para o qual a humanidade fora criada: refletir o caráter divino, cuidar da terra e cultivar relações justas e compassivas. A resposta divina veio em forma de bênção, assegurando fertilidade e prosperidade ao novo mundo. O Criador, em sua infinita sabedoria, não apenas aniquilara a maldade antiga, mas agora oferecia a oportunidade de um futuro melhor, guiado pela obediência e pelo respeito à vida. Porém, aquela paisagem limpa e silenciosa não estava imune aos desafios. A responsabilidade humana permanecia imensa. A lição aprendida no dilúvio não deveria ser esquecida. Era imperativo zelar pela justiça, pela retidão e pela harmonia entre todos os seres vivos. Se antes o homem havia falhado em manter a criação em equilíbrio, agora, ao emergir desse cataclismo, possuía a chance de construir um mundo mais compassivo e ordenado. Diante desse panorama, surge a questão: que tipo de mundo Noé e sua família iriam construir? Seguiram adiante, guiados pelo temor reverente a Deus e a confiança em suas promessas. A terra sob seus pés era a mesma, mas o coração da humanidade estava convidado a ser diferente. Essa era a verdadeira recompensa do dilúvio: a possibilidade de um recomeço pautado pela fé, pela responsabilidade e pelo compromisso com o bem comum. Com o novo mundo diante de si, Noé e sua família iniciaram o que poderia ser descrito como o caminho de volta à normalidade. Mas, na verdade, tratava-se de uma normalidade inteiramente diferente daquela que conheciam antes do dilúvio. As marcas da catástrofe permaneciam na memória, servindo como lembrete da fraqueza humana e da firmeza da justiça divina. Entretanto, era justamente nesse cenário de reflexão que Deus se manifestou novamente, selando uma aliança eterna com a humanidade e toda a criação. O símbolo escolhido para consolidar esse pacto foi o arco-íris, um fenômeno natural que, desde então, ganhou significados mais profundos. Ao surgir no céu, aquele arco multicolorido não era apenas um espetáculo de luz e cor, mas um lembrete tangível da fidelidade de Deus às suas promessas. Se antes a humanidade falhara ao ponto de merecer um julgamento tão severo, agora recebia a garantia de que, apesar do pecado humano, o Criador nunca mais destruiria a Terra por meio de um dilúvio global. Essa aliança é um marco fundamental. Ela não depende da perfeição humana,
não exige contrapartidas onerosas e não se condiciona ao comportamento impecável da humanidade. Em vez disso, estabelece a graça e a misericórdia divinas como pontos de partida. A consequência, porém, é clara. Se Deus prometeu não destruir mais a terra dessa forma, cabe ao homem zelar pelo mundo em que habita. Essa responsabilidade não é apenas moral ou cultural, mas espiritual. Ao cuidar do planeta, ao promover a justiça social, ao valorizar a vida, a humanidade honra o Criador e respeita o dom da existência. Nesse sentido, a narrativa do dilúvio ganha ressonância com a crise ambiental contemporânea. Se antes o homem ignorava as consequências de sua corrupção moral, hoje nós ignoramos muitas vezes o grito de socorro da natureza. Em um mundo marcado pela degradação ambiental, o relato de Noé serve como alerta teológico e ético. As ações humanas têm impacto na criação de Deus, e é nosso dever preservar e restaurar o equilíbrio. Assim, a pergunta que ecoa é: a humanidade aprendeu a lição? Entre avanços tecnológicos, debates políticos e dilemas globais, resta o desafio de honrar a aliança estabelecida, protegendo a terra da destruição, não provocada por Deus, mas potencialmente causada pelas mãos humanas. O arco-íris no céu continua a nos lembrar que se Deus não desistiu de nós, tampouco devemos desistir de cumprir nossa parte.